pelo seu... Ainda? Tá. Vamos retomar a nossa oitiva. Passa a palavra ao deputado Luiz Sérgio para que continue o questionamento. Não, eu já... Senhor presidente, só antes do relator... Senhor presidente, eu só quero lembrar a depoente e também o relator, evidente como ela está sob julgamento, eu quero fazer uma ponderação rápida. Não, é só para ajudar. O senhor caçou minha palavra e Leitão falou. É só para ajudar. Exauci. Eles vêm animar os... Senhor presidente, só quero ajudar. Quando foi indagado se tinha descoberto alguma corrupção por algum órgão, a presidente disse que não. Eu quero lembrar que essa casa, atendendo uma solicitação do Tribunal de Contas, aprovou aqui a suspensão das obras de Abreu e Lima. E foi vetado isso pelo presidente. Então, só para dizer que o Tribunal de Contas já vem alertando há muito tempo. Deputado Zalci, Vossa Excelência, só está inscrito, vai ter a oportunidade de falar. A palavra está garantida ao relator. Ela estava falando das auditorias contratadas, auditorias do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é auditoria contratada de empresa. Senhor presidente, gostaria de fosse-me garantido aqui a palavra. Se o presidente deixar, eles tomam poder. Presidente. A pergunta, né? A pergunta, porque o que a Polícia Federal e o Ministério Público investiga é a existência de uma quadrilha formada por ex-diretores da Petrobras, ressaltando aqui que não existe nenhuma denúncia contra a senhora Graça Fosser em todo esse processo, e empresas, né? Então, o Tribunal de Contas da União é um órgão de controle, mas a Price é um auditor externo contratado. Então, mesmo em 2014, nos anos que tiveram os problemas, né, em 2 trimestres ela tinha dado parecer favorável. Eu acho que esse dado é um dado relevante, então eu fiz a pergunta, e agora retomo, de que no depoimento a essa CPI, o ex-presidente José Carlos Gabrielli teceu o seu ponto de vista de que a questão envolvendo corrupção da Petrobras é um caso de polícia, porque a convicção dele é que ex-diretores da empresa se organizaram fora da Petrobras com empresas para poder se beneficiar do esquema de corrupção criado, né? Então, a pergunta aqui em relação ao Tribunal de Contas, a CGU e a Price, enquanto relator, para mim é importante para a formação ou não dessa convicção. Então eu faço a pergunta a Vossa Senhoria de que, tendo um controle externo de uma das maiores empresas de auditoria, que é a Price, que mesmo no ano de 2014, quando se denuncia o problema, em 2 semestres, ela tinha dado o parecer favorável, se evidencia também para Vossa Senhoria a convicção de que o esquema de corrupção se formou numa relação fora da empresa Petrobras. O esquema de corrupção, no meu entendimento, com os dados que eu tenho hoje, ele se formou fora da Petrobras. E eu faço minhas as palavras do deputado quando me lembra, sim, que o TCU tem ajudado, sim, e muito, nos seus questionamentos, nas suas posições, muitas vezes aparentemente duras, e que, a posteriori, ajudam muito a nossa gestão. Ainda sobre o tema governança, o modelo de governança, ou seja, a tomada de decisão, ocorre de maneira colegiada nos diversos níveis estratégicos da empresa. Existem regras formalizadas que definem as responsabilidades individuais e colegiadas para a tomada de decisões.
Existem comitês e subcomitês estratégicos. Quais e como são indicados os membros? Somente diretores têm direito a voto nos comitês e subcomitês estratégicos? Os comitês e subcomitês têm assessoramento técnico de funcionários de carreira que orientam o voto dos diretores nos assuntos a serem deliberados? Bom, os comitês, eles não são os diretores, o presidente não fazem parte desses comitês. E os comitês de assessoramento, eles são tão melhores quanto melhores são, quanto mais maduros, mais sêniores são aqueles que estão liderando as comissões. Então, projetos muito bem-sucedidos normalmente têm sêniores na condução dessas comissões, desses comitês. Existem manuais de contratação e todos eles são muito claros nos seus objetos, nos seus objetivos. A gestão interna da Petrobras, ela é suficientemente boa, tanto boa é que tem passado sem problemas pelos auditores, inclusive todos aqueles auditores que antecederam a Price, por exemplo. Vamos aqui a um outro eixo, que é do superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias. Vossa Senhoria podia esclarecer se a diretoria de abastecimento tinha autonomia para fazer as contratações de novas refinarias? Nenhuma área de negócios, assim como a área de gás e energia, que eu dirigi durante 4 anos e meio, a área de abastecimento, tanto do Paulo Roberto quanto do Cossenso, a área de exploração e produção, aquilo que é contratado fora da área de exploração e produção, tem autonomia para coisa nenhuma, para comprar nada até o seu limite de competência. Como todas as obras superam mais de 32 milhões de reais, praticamente tudo passa pela diretoria. Então, normalmente, os comitês, eles são coordenados pela engenharia, mas sempre tem pelo menos um membro da diretoria cliente. Os senhores Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, em depoimentos prestados à Justiça Federal, e o senhor Pedro Barusco, no depoimento prestado a esta CPI, afirmaram que a comissão de licitação não sofria interferências. Segundo esses acusados da chamada Operação Lava Jato entre aspas, as empresas participantes da licitação não tinham conhecimento de antemão do orçamento elaborado pela comissão. Em suas palavras, esse grupo, Comissão de Licitação, era muito fechado e muito correto. Abre aspas, nunca tive nenhuma referência de ter havido vazamento de informações e mesmo qualquer diretor da Petrobras ou presidente se solicitasse a essa comissão a ter o preço antecipado. A resposta não ia ser positiva, disse Paulo Roberto Costa. O que Vossa Senhoria tem a dizer sobre isso, sobre a comissão de licitação da Petrobras? A licitação, a comissão de licitação da Petrobras, são várias comissões de licitação, né? Existe uma área que faz estimativa de preços, mas eu não conheço caso em que diretores, e eu posso garantir que como diretora de Gás e Energia e como presidente da Petrobras, eu jamais soube de um resultado, quem seria o vencedor, quem foi o vencedor daquela licitação, até a hora que os envelopes são abertos. Então, é o que eu tenho a dizer. Não há como, eu nunca soube de resultado antes da hora. Relator, você citou Paulo Roberto Costa ou Barusco? No final só falou Paulo Roberto Costa, no início Barusco. Presidente. Não, só perguntando. Sim, Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e Pedro Barusco, os três. Após apurar o vencedor do processo licitatório, é feito ainda alguma negociação, presidente?
vai chegar a sua vez, nobre deputado. Por enquanto, a palavra ainda está com o relator. Mas, dentro do espírito, eu posso fazer a sua pergunta. Uma vez... Gostaria, se possível. Entendo, uma vez que as empresas abrem os envelopes, ocorre alguma negociação, e se ocorre, com quem se dá essa negociação? Até por entender que a sua contribuição foi para contribuir com esse debate. Obrigado pela gentileza, nobre relator. Bom, preços excessivamente, existe o valor menos 15% mais 20%, acima disso, acima de 20%, muito acima de 20% ou acima, é necessário que se faça uma discussão como vencedor, entre aspas. Preços excessivos, é preciso que se faça uma nova licitação, e eu já vi preços muito abaixo, e que também você precisa conversar com o ofertante daquele preço, se ele compreendeu aquilo que você quer construir. Porque tem situações que você, pelo menos como engenheira, sabe que não vai chegar a bom termo. Então, não é qualquer preço também que você pode absorver e acreditar nesse projeto. Então, a área do abastecimento, a área de gás e energia, a área de exploração e produção ficam também muito preocupadas com preços inexequíveis, e a engenharia sabe disso. Vossa Senhoria acha que, a nível internacional, observa-se uma concentração empresarial no mercado de fornecimento de maquinário para a indústria do petróleo? Por que faço essa pergunta? Porque se fala muito aqui de cartel, né? E muitos, inclusive, defendem que teria que ter uma abertura, mas mesmo a nível internacional, muito se fala de que é uma área muito carteirizada. Então, qual a opinião de Vossa Senhoria sobre esse tema, cartel e maquinários para a indústria do petróleo? O julgamento, se é cartel, se tem cartel ou não, eu entendo que o CAD está exatamente nessa fase agora, né, de avaliar se de fato existem os cartéis. Para qualquer um que faz encomendas, que contrata com a Petrobras, o maior número de empresas, boas empresas, nós temos excelentes empresas que hoje a Petrobras não pode contratar, porque elas estão sendo acusadas de fazerem parte de um cartel pela Operação Lava Jato, e tudo isso está sendo apurado, tanto pela Petrobras, como pelos órgãos de controle, quanto pela polícia. Mas para quem contrata, quando você tem o maior número de empresas, é sempre muito melhor. E eu não considero que a Petrobras tenha grandes subfornecedores. Eu acho que precisávamos ter mais subfornecedores, né? Eu mesmo disse que a questão do pré-sal é uma grande oportunidade e é um grande desafio da gestão, porque passa também pelo fornecimento, né? Pelo bom fornecimento, não só em preço, mas em qualidade e prazo. Outro tema muito debatido na imprensa, nessa comissão, é em relação aos termos aditivos. E os termos aditivos na refinaria Abreu e Lima ganham uma dimensão ainda maior. Então, como era a avaliação técnica e jurídica para a assinatura desses termos aditivos na construção da refinaria Abreu e Lima? Quem eram os responsáveis? Como se dava esse processo? Pelo que eu vi, como diretora de Gás e Energia, que participei da aprovação de aditivos para Abreu e Lima, como presidente da Petrobras, que participei também da contratação de aditivos para Abreu e Lima, o problema está na raiz. Quando você não tem projeto básico de qualidade, você vai sofrer com aditivos. Quando você tem aditivos que trabalham elementos como quantidade definida, você também vai sofrer com aditivos, né? Então, Abreu e Lima, a questão principal foram as mudanças sucessivas no projeto.
Nós tínhamos um sócio, depois não tínhamos mais. Tínhamos um petróleo com uma determinada característica e depois com uma característica ligeiramente diferente. E tudo isso veio trazendo alterações no projeto. Então, você começa uma obra sem saber exatamente onde você vai botar a entrada da sala, onde você vai botar a janela, onde é que você vai plantar o coqueiro. Então, é um pouco assim. E aí você tem aditivos e aditivos e aditivos. Esse é um problema. Nos últimos, e principalmente quando você tem um VPL, um valor presente líquido, que normalmente ele é muito menor no refino do que é, por exemplo, na área de exploração e produção. Então, quando você tem um bom preço de petróleo, 70, 80, você até pode errar na área de exploração e produção, que você vai continuar com um VPL muito robusto. Mas no refino, você errando, você começa a perder este ganho, né? Então, o valor justo, ele fica menor, muitas vezes, do que o valor contábil. E aí você precisa ter um bom projeto. Me permite, Vossa Excelência, nesses 3 anos que eu fui presidente da Petrobras, se não me falha a memória, nós aprovamos apenas 3 projetos fora da área de exploração e produção. Apenas 3. Indo para o eixo 2, que são a sociedade de propósitos específicos, mais precisamente o projeto Gazeni, que é objeto desta CPI, né? Eu tenho aqui algumas perguntas, né? Qual era o objetivo desse projeto? Que contribuição o Gazeni trouxe para o país? Qual foi o papel de Vossa Senhoria na sua criação e no seu desenvolvimento? Esse é um dos projetos que, se eu tivesse ouvido dizer que neste projeto teve propina zero, e não é verdade, porque eu ouvi dizer que teve propina, eu teria tido um imenso orgulho de ter trabalhado tanto nesse projeto Gazeni. Eu continuo muito orgulhosa, mas envergonhada por conta da propina, né? Que foi dito pelo colega Barusco, o ex-gerente executivo, que teve propina. Ele é um projeto que ele começou muito cedo, em 2004, se não me engano, a estruturação financeira do projeto Gazeni. E ela foi de 2004, 2005, até final de 2007, quando eu entrei no Gás Energia. Então, quando eu entrei no Gás Energia, no final de 2007, foi que nós assinamos os contratos de EPC com a Sinopec. E logo na sequência, nós começamos a engenharia, começou a fazer a construção do Gazeni. Então, nós construímos um gasoduto de quase 1.000 quilômetros. Para lembrar, o gasoduto Bolívia-Brasil tem 2.125 quilômetros, é um gasoduto que é quase a metade do gasoduto da Bolívia. E aí nós fizemos um trabalho muito intenso, muito forte, construímos um gasoduto que permite essa geração de energia elétrica, principalmente no Nordeste, no Sudeste e no Sul, e essa importação e exportação de energia elétrica pela linha de transmissão, pelas termoelétricas, e esse gasoduto ele tem duplo sentido, tanto o gás sobe quanto o gás desce. E é por isso que hoje nós conseguimos segurar, através da geração térmica, essa geração de energia hídrica que o Brasil tanto precisa. Então, eu tenho um imenso orgulho do Gazeni e gostaria de que tudo isso fosse mentira, de que não houve propina alguma. É muito comum no mercado financeiro a realização de operações estruturadas, conhecida como projetos financeiros, onde se busca captar investidores dispostos a correr o risco da atividade proposta. É comum também que esses investidores exijam a proteção do fluxo de caixa e dos ativos gerados pelos investimentos feitos. Para isso, é uma boa prática de mercado se construir sociedade de propósito específico, a chamada SPE, pois elas dão a proteção exigida pelos investidores acionistas.
Por isso pergunto se o modelo de operações por meio de SPE são também comumente utilizadas pela Petrobras. Quais são os empreendimentos que Vossa Senhoria aqui possa citar de constituído na forma de SPE? A SPE são empresas privadas? Elas podem, na visão de Vossa Senhoria, ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas e CGU? Qual a participação da Petrobras na SPE Gazeni? A Gazeni é fiscalizada hoje por quem? Bom, esse é um modelo comum, a gente tem esse modelo esse Project Finance, né, esses projetos estruturados que têm um grande objetivo de buscar recursos fora da companhia. Nós temos vários modelos, mais de 25 modelos só no sistema Petrobras, fora nas subsidiárias. Então, é um modelo bastante conhecido no mundo inteiro e assim é o Gazeni, assim foi o gasoduto no Amazonas, Urucu-Coari, Manaus, assim foi o projeto Malhas, a expansão das malhas no Nordeste, expansão das malhas de gasodutos no Sudeste e outros tantos projetos que nós tivemos. Ele é um projeto, e como eu disse, a grande vocação é buscar recurso. A partir de 2007, o grau de investimento da Petrobras, 2005 e principalmente 2007, 2008, 2009, nosso grau de investimento nos permitiu abrir mão desses projetos estruturantes via SPE. O nosso acesso ao mercado de capitais ele foi mais facilitado, o custo desse acesso também, e por isso nós abrimos mão das SPEs. Com relação ao TCU, existe ainda uma discussão se o TCU deve ou não acompanhar as relações da Petrobras com as empresas contratadas não por ela, porque a Petrobras garante um contrato de gás, de ship-or-pay, de carregamento do gasoduto, mas a Petrobras não participa efetivamente desse projeto Gazeni. Então, eu não sei aonde o TCU já chegou, mas se vier a acompanhar também as empresas, muito bem, nós vamos aprender mais uma vez essa gestão imposta pelo TCU. Vossa Senhoria tem conhecimento das cartas de atividade permitidas, CAP, adotada pela Petrobras para a transportadora Gazeni S.A. Para que servem essas cartas? Qual é o conteúdo delas? Quantas foram emitidas para a Gazeni? Essas cartas de atividades permitidas são adotadas pela Petrobras em outros projetos? No projeto Gazeni foi adotada, também foi adotada no gasoduto Urucu-Coari, Manaus, e a Petrobras tinha uma relação intensa com a Sinopec, uma relação intensa com as empresas que executavam efetivamente as obras, aí eu estou me referindo à engenharia, sempre junto com o Sinopec, que era EPCista, ganhava para isso. A engenharia também ganhava para isso, o Gás Energia pagava a engenharia para que ela fizesse também uma supervisão da obra. Tudo passava pela diretoria da Petrobras. E uma vez que nós concordássemos com aquelas contratações específicas, com aqueles valores, com aqueles aditivos, nós emitíamos uma CAP. A área financeira emitia uma CAP para a transportadora Gazeni, e a Gazeni fazia os devidos acertos e ajustes com o Sinopec e com as empresas que Sinopec contratava. Então, essa é a lembrança que eu tenho. Posso estar cometendo alguma imprecisão, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, a engenharia se envolvia intensamente com a obra e era paga para isso, pelo Gás Energia. E eu, muitas e muitas vezes, acompanhando a engenharia, ia visitar essas obras e conversava com o Sinopec e com as empresas que estavam construindo aquele trecho daquele gasoduto. Mas Vossa Senhoria sabe que em uma dessas cartas de atividades permitida houve a recomendação no sentido de que a Gazeni assinasse contratos com a chinesa Sinopec no valor de 1,9 bilhão.
bilhões, tanto para gerenciar o projeto como para construir parte dos dutos. Vossa Senhoria considera esta recomendação um procedimento regular? E interessante que esse momento, se não me engano, foi em dezembro de 2007, eu tinha acabado de chegar no Gás Energia, eu cheguei no dia 24 de setembro de 2007, eu me lembro exatamente dessa contratação. Eu assinei essa contratação e eu entendo que o jurídico, todas as contratações, as autorizações tinham parecer favorável da área jurídica, senão nós não faríamos. E eu me lembro exatamente do que o senhor está falando sobre essa contratação. E entendo como correta, desculpa. Tá. Vossa Senhoria trabalhou, se dedicou e acabou de afirmar que tem enorme orgulho desse projeto Gazem. Esse projeto trouxe prejuízo para a Petrobras? Vossa Senhoria tomou em algum momento conhecimento de irregularidades ocorridas nesse projeto? Quer dizer, o valor ficou dentro dos parâmetros aceitáveis? Esse gasoduto ele tem 2 trechos e o total dos 2 trechos dá mais de 1.200 quilômetros, o Gascave e o Gascaque. Nós terminamos esse gasoduto com o previsto e realizado 20% acima. Nós terminamos esse gasoduto com o Metropol, que é um indicador muito utilizado no mundo, dentro das métricas internacionais, se não me engano, 58,6. Então, esse gasoduto, ele terminou a construção dele, a operação dele, porque o gasoduto não é só a linha-tronco, ele tem estações de compressão. Esse gasoduto tem 3 estações de compressão, pontos de entrega, ramais. Então, eu considero a média 20% adequada. E um comentário que eu quero fazer, muito oportuno e importante, que há bem pouco tempo atrás, eu estava presidente da Petrobras em janeiro, nós falamos sobre o valor justo e o valor contábil. Então, o valor contábil é o valor de livro, e o valor justo seria o valor de venda, não considerando nenhuma sinergia. O que a Petrobras mais tem é sinergias. O valor justo do Gazem supera em alguns bilhões o valor contábil. Ou seja, nós não tivemos prejuízo com o Gazem, muito pelo contrário, houve uma criação de valor no gasoduto. Vamos para o último eixo do meu plano de trabalho, que é acerca de afretamento e construção de navio de transportes, navios plataformas e navios sondas, né? Especialmente para o desenvolvimento do campo do pré-sal, são necessárias novas unidades flutuantes de produção, armazenamento e estocagem, FPSOs. Na sua gestão, a prioridade era a construção de FPSOs próprios ou afretamento dessas unidades. Quais as vantagens e desvantagens dessas opções? Na sua visão, as operações de FPSOs próprios seria mais econômica do que o afretamento? Uma coisa é ser on-balance e ser off-balance. Uma coisa é gravar o orçamento da Petrobras e a outra não. Então, o afretado, você só começa a pagar quando ele está pronto. E você paga uma taxa diária, uma taxa de serviço, cobra uma eficiência operacional e se tiver um shutdown, algum problema, você não paga. Bom, também você não produz o óleo, é ruim. Então, historicamente, os afretados têm dado um resultado melhor para a Petrobras, não só por ser um balance, mas porque chega na alocação para a produção do primeiro óleo muito mais pronto para operar, né? Porque o dono, ele diz assim, mas Graça, eu não quero ganhar de você só o primeiro óleo, eu quero ganhar também o primeiro gás, eu quero ganhar sempre a minha taxa diária.
Por isso, eu preciso passar um tempo maior no estaleiro. Então, nós, por questões financeiras, e acabou que fomos ajudados também por questões técnicas e econômicas, nós optamos por afretamento com conteúdo local. Então, mesmo os 60% que nós pedimos nas unidades de produção própria, também peço quando é feito o afretamento. Em geral, nós também exigimos o afretamento. Indo para a empresa SBM Offshore, que está no centro da polêmica, até porque a história aqui falada pelo senhor Pedro Barusco é que ele mesmo, sem ser diretor, sem ter poder de interferir na licitação, sem ter poder de interferir em contratos, passou a receber, segundo ele, de forma individual, propina da SBM, né? Que é a empresa holandesa. Nós, por sinal, ouviríamos o senhor Faerma, que é o homem que aparece como aquele que deu os recursos, mas ele é um foragido da polícia que nem a Polícia Federal pôde encontrá-lo para notificá-lo a comparecer a esta CPI, né? A Petrobras tem muitos contratos com essa empresa SBM, quer dizer, foi por inexigibilidade que a Petrobras contratou essas obras. Então, como que se dá a relação Petrobras-SBM na sua gestão e antes, uma vez que os cargos que Vossa Senhoria exerceu, a Petrobras já tinha uma relação com essa empresa? Bom, com relação à SBM, ela é uma das, junto com o Modec e outras duas, uma das melhores do mundo. Então logo nós soubemos dessa questão da propina, imediatamente nós cancelamos qualquer relação comercial com a SBM. E quando eu leio nos jornais, escuto dizer que ela está em curso com o acordo de leniência, eu fico muito satisfeita, porque fica mais competitivo quando você tem SBM, quando você tem Modec, Ticai e outras tantas, né, pelo menos meia dúzia delas. Quando nós temos sócios, JOA, o Joint Operation Agreement, quando nós trabalhamos com a British Gas, com outras, não se aplica o 2745. E nós fazemos negociações com essas empresas para ter o melhor preço, o prazo mais curto de entrega e o conteúdo local adequado. Então, dessa forma, é feito. Eu ouvi o Barusco aqui, todas as falas do Barusco. Eu sou da época que usava jaleco branco, um crachá escrito que eu era estagiária, e na hora do almoço, num restaurante bem grande, eu sentava junto com os outros estagiários e com a peãozada lá num cantinho do restaurante, tinha uma hora para comer. Há muito tempo que é democrático o restaurante, todo mundo come junto e tudo mais. Eu não consigo imaginar como pode ser verdadeira a fala do Barusco, né, de que ele sozinho recebia propina. Eu não consigo entender isso de forma alguma. Mas, enfim, até hoje não temos um retrato oficial dessa questão da propina da SBM. Temos a fala do Barusco, temos o depoimento do Barusco, mas a SBM e a Petrobras, até hoje, não há uma conversa com nomes, com valores, e a Petrobras busca isso intensamente para que a gente possa, de fato, voltar a contratar a SBM. Então, a Petrobras, a partir das denúncias, fez investigações nos contratos já existentes ou não? A Petrobras fez investigação no contrato, investigações nos aditivos. Os advogados da Petrobras foram ao Ministério Público da Holanda, fomos à CGU, fomos ao Ministério Público Federal, fomos à própria SBM, e eles dizem e escrevem que não sabem quanto nem para quem. Então, eu entendo que é um processo em curso
e que há sim uma afirmativa de que pagou propina. A quem, enquanto não tiver isso completamente claro, não há uma solução de contratação por parte da Petrobras, eu entendo. Em relação a esse tema SBM, Vossa Senhoria compareceu a uma outra CPI que foi realizada, uma CPI mista, no Senado. E lá tratou deste tema. E parlamentares depois entraram no Ministério Público com uma representação afirmando na apresentação que Vossa Senhoria teria ali mentido por receber denúncias, não ter apurado e ter arquivado essas denúncias. O que Vossa Senhoria tem a falar sobre esta questão, tanto no depoimento da CPMI no Senado, quanto da representação que os parlamentares apresentaram para que o Ministério Público pudesse apurar na afirmação que Vossa Senhoria teria mentido na CPMI mista que encerrou há pouco tempo? Bom, eu recebi essa notícia e fiquei muito chateada, muito triste, porque eu respeito muitíssimo os parlamentares e não menti. A nossa comissão interna de apuração olhou contrato a contrato, aditivo a aditivo, fez as viagens que precisava fazer num determinado momento. E num segundo momento nós recebemos um telefonema do CEO da SBM, que dizia, Bruno Chabas, que dizia que havia sido sim pago propina. E eu perguntava e escrevia para quem? E ele dizia que não sabia. E eu disse para ele, daqui a 2 horas o senhor vai receber uma carta minha dizendo que não vou lhe contratar mais enquanto o senhor não me disser quem foi. E ele não acreditou muito que eu faria isso, e fiz. E essa conversa, ela foi presenciada pelo nosso gerente de segurança empresarial, ela foi presenciada pelo meu assessor, ela foi presenciada pelo chefe da auditoria e pelo nosso executivo do jurídico, e ele recebeu a carta e saiu de qualquer transação com a Petrobras. No mesmo dia eu informei a CGU, no dia seguinte eu informei por carta ao Ministério Público, que me disse que esse assunto deveria ocorrer sob sigilo. Sigilo absoluto. Eu não tinha nomes, não tinha valores, não tinha absolutamente nada. Nós tínhamos que deixar isso caminhar. Então, na minha fala na CPMI, eu vou ler aqui, é muito rápido, é um parágrafo pequeno. Na minha fala na CPMI, eu disse, SBM Offshore, relação com a Petrobras. Isso, desde fevereiro até a presente data, nós temos atendido a vários e vários questionamentos da CGU, do Ministério Público Federal. Existem apurações da Câmara dos Deputados, na CPI, na CPMI, evidentemente, e a própria apuração no TCU. É importante que eu deixe claro aqui a todos que todas as informações sobre o assunto, elas foram encaminhadas, estão sendo encaminhadas a esses órgãos de controle e existe uma perfeita atualização junto à CGU. Então, eu li e reli milhões de vezes o que disse e eu não entendi que tivesse mentido. Não entendi que tivesse mentido. Eu peço desculpas por não ter sido tão clara quanto eu deveria ser. Outro tema, objeto de muito debate nessa CPI, é sobre a empresa Sete Brasil. Sete Brasil, né? Que foi construída, a empresa foi construída para se construir as plataformas de petróleo. Sobre esse tema, Sete Brasil, o modelo financeiro, os contratos em operação,
a sociedade que foi estabelecida, qual é a visão hoje de Vossa Senhoria acerca desse tema 7 Brasil? Eu ainda acredito nesse modelo. Eu acho que foi um modelo muito bem estruturado do ponto de vista financeiro. Foi a área financeira que fez essa estruturação junto com a engenharia, com a participação da área de exploração e produção, mas a inteligência desse projeto veio, me desculpem meus colegas para não ficarem enciumados, mas para mim veio da área financeira, um excepcional trabalho, de novo uma participação pequena da Petrobras, SPEs, 28 SPEs, a Petrobras com uma participação direta e indireta, mas no total 9,36% de participação, e o que desonra, o que chateia, o que envergonha é ter na delação premiada as questões que foram colocadas aqui pelo ex-gerente executivo, o Barusco. Então isso é o que desonra, isso é o que envergonha, mas é um projeto muito bem estruturado, é um projeto que precisa ficar em pé. O governo e os bancos e a própria Petrobras estão buscando todas as saídas para que esse modelo fique em pé, que essas plataformas continuem construindo. Isso é muito importante para a empregabilidade da indústria naval e offshore. Mas é um modelo que não grava o balanço e um modelo muito inteligente. Diante da descoberta do pré-sal, a Petrobras optou por uma política de desinvestimentos de ativos fora do Brasil. Alguns deles objetos de questionamentos nessa CPI, como a venda de ativos na África. Qual a posição, a visão e qual a contribuição de Vossa Senhoria acerca deste tema? Desinvestimentos, vendas de ativos na África, que também são objetos de investigação dessa CPI. Eu, provavelmente, erradamente, até pela minha idade, né, que tenho 60 anos de idade, eu gosto muito de ver a Petrobras em tudo, né? Petrobras, dona de todas as plataformas, todo mundo de macacão, assim, cor de abóbora, igual a minha camisa. Então, racionalmente, economicamente, de forma competitiva, a Petrobras não pode fazer tudo. Da mesma forma, as grandes empresas. As grandes empresas, elas definem o seu planejamento estratégico e atuam em determinadas áreas. Passa 5, 10, 15, 20 anos, elas começam a desinvestir naquela área que era tão importante e vão para outra área. E aconteceu com a Petrobras. Nós estamos acostumados na Petrobras a investir, só que a Petrobras já em 2012 não aguentava mais. O endividamento líquido pelo EBITDA já tinha acendido o farol amarelo, quase cor de abóbora, e dizendo, olha, vou passar dos 2,5, e hoje está aí nos 4. Né? Então nós precisamos desinvestir. E fizemos um desinvestimento. Desinvestimos nos anos de 2012, principalmente 13, e alguma coisa em 14, em torno de 11 bilhões de dólares. A maior parte do desinvestimento deu-se quase dividido no Brasil, fora do Brasil, e o bom trabalho feito pela área internacional, anos e anos e anos atrás, trouxe para nós alguns bilhões de dólares, em torno de 6 bilhões de dólares ou 5,5 na área internacional. Então, foi necessário fazer, nós precisávamos fazer desinvestimentos no Peru, que exigia muito investimento em infraestrutura. Nós temos bons ativos na África, queríamos ficar na África, criamos uma JV, uma joint venture, uma empresa na África, para ser autofinanciável, autossustentável, semelhante ao que queremos e que devemos e que talvez seja feito aqui no Brasil. Então, foi um trabalho previsto, planejado e estruturado. Senhor presidente, eu ainda tenho algumas perguntas, mas
até para que o plenário não aqui me acuse de querer monopolizar as perguntas, se houver aqui eu entender que alguma das perguntas que ainda estão aqui reservadas forem feitas por parlamentares, eu não sentirei a necessidade de retornar a inquirir a depoente. Mas, por hora, eu estou aqui suspendendo as minhas perguntas. Se houver necessidade, eu retorno para dar oportunidade também aos subrelatores e o plenário a poder inquirir a depoente aqui. Senhor presidente, apenas para contribuir com essa comissão, quero dizer e para a CPI, com a Polícia Federal, o Ministério Público, estou lançando um disque de denúncia no gabinete do delegado Valdir para receber denúncias dos funcionários de bem da Petrobras, que eu acredito que 99% e de outros órgãos, Correios, IBGE. Então nós estamos criando um disque de denúncia, pode fazer a denúncia, é gratuito, não precisa se identificar, coloca e pode mandar por e-mail, WhatsApp, a gente colocou os números até para contribuir com essa presidência. Obrigado, deputado. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos ao próximo subrelator. Não. Vossa Excelência perguntou a respeito dos aditivos. A depoente disse que só foram 3 no período. 3 contratos ou 3 aditivos? Eu não entendi. Contratos, tá bom. Ok. Vamos agora para o primeiro subrelator, o deputado Altineu Cortes. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente. Seremos bastante rigorosos com relação ao cumprimento do tempo. Esse será um comportamento adotado por ex-presidente, não sendo mais complacente, para que a gente possa ter uma sessão o máximo participativa, com a participação do maior número de membros possível. Vossa Excelência tem até 5 minutos, peço para reparar o tempo, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, senhora Graça Foster, a senhora foi a primeira mulher do mundo a comandar uma petroleira. A senhora ficou na presidência da Petrobras 3 anos, então é com muito respeito que eu quero fazer aqui alguns questionamentos à senhora, pela história da senhora, que eu tenho conhecimento, talvez muitos colegas aqui tenham também. Quantos funcionários terceirizados tem a Petrobras hoje? Olha, se colocar todos aqueles que trabalham para nós nas nossas obras... Não, seriam só, não que trabalham para as empresas, só para a Petrobras terceirizados. Eu não tenho esse número atualizado. A senhora acha mais ou menos? Não tenho esse número atualizado. A senhora poderia, presidente, depois a senhora pudesse... Eu posso pedir à Petrobras que atualize esse número ao senhor. Senhora Graça Foster, o ex-presidente Gabrielli considerou o negócio, a compra da refinaria de Pasadena um ótimo negócio. Ele veio aqui e declarou isso aqui. E a senhora, em audiência no Senado no ano passado, afirmou que a compra da refinaria de Pasadena foi um mau negócio. A Petrobras possui um plano estratégico de médio e longo prazo, que as decisões são tomadas pelo Conselho de Administração. Como a senhora coloca essa divergência entre a senhora e o presidente Gabrielli? Presidente, queria que descontasse o tempo. Presidente, é uma questão de ordem. Queria dar a palavra à Vossa Excelência, deputada Maria do Rosário. Sim, obrigada. Após o término do questionamento sim, apenas eu tento contribuir com Nós esperamos o relator Luiz Sérgio. Portanto, eu quero saber do procedimento de Vossa Excelência, porque como o nobre subrelator é o primeiro, depois do relator, Vossa Excelência, se nos orientar, pode ajudar que todos possam agir. Então, me Qual o questionamento, Vossa Excelência? O meu questionamento é sobre a pergunta, sobre cada pergunta, se nós vamos nos ater aos temas do requerimento de formação da CPI. Porque o nobre colega perguntou sobre terceirizados, que, por óbvio, não foi estabelecido que a depoente responderia. Me desculpa, presidente, eu gostaria de um tempo que eu quero explicar, então por que eu estou perguntando, senhor? Eu tenho certeza que é o presidente que vai me responder a questão de ordem. Eu vou responder a questão de ordem de Vossa Excelência. Esperava eu que o clima de paz iniciado aqui com os questionamentos do relator fosse mantido, mas pelo que eu estou vendo,
esses questionamentos eles sempre surgem. Eu quero responder a Vossa Excelência dizendo que os subrelatores, eles, da mesma forma que o relator tem a liberdade de perguntar, os subrelatores também têm da mesma forma. A resposta a ser dada pelo juramento feito pela senhora Graça Foster, ele é que dirá até onde ela é quem dirá até onde ela poderá responder ou não, até porque ela tem que responder com verdade. Então, para o bom funcionamento, os subrelatores terão a liberdade para perguntar dentro do tempo estabelecido por esse presidente. Então, eu peço para reparar o tempo da Teraltineu, vou voltar ali para 4 minutos, Vossa Excelência conclui. Senhora Graça Foster, eu, nessa subrelatoria, eu tenho por objetivo apresentar ao relator, a essa comissão, o custo das refinarias. E, por isso, a terceirização de mão de obra faz parte do custo. E nós comparamos aqui com o senhor Gabrielli essa questão da refinaria de Passadina, que ele disse aqui para todo mundo que foi um ótimo negócio. Então, o meu intuito é comparar o preço da refinaria de Passadina, que foi um ótimo negócio, com a construção das refinarias no Brasil, que os custos estão aí. Eu queria que a senhora dissesse que a senhora foi um mau negócio, por que essa diferença? Bom, as refinarias que nós estamos construindo hoje no Brasil, elas são um bom negócio, ainda que caríssimas, talvez uma das mais caras do mundo, tanto o Comperj quanto a Renesc, porque nós trabalhamos com unidades geradoras de caixa, nós somos os únicos refinadores do Brasil, nós temos uma sinergia, não só no refino, mas na infraestrutura de transporte, na cabotagem, na movimentação de navios, e a gente tem um resultado, de fato, muito bom. Mas nós não podemos ainda construir Prêmio 1 e Prêmio 2, porque nós não temos métricas internacionais perfeitas. Esse é um ponto. Com relação à Passadina, eu esperava que no ano de 2014 ela desse um resultado melhor. Ela não deu um resultado melhor porque o preço do petróleo caiu para o mundo inteiro e as boas margens que nós estávamos aproveitando no ano de 2014, ela não aconteceu. Então, olhando com os olhos de hoje, com os olhos de 2013, 15, 14, 13, Passadina, olhando agora, não foi um bom negócio. Senhor presidente, senhor presidente, nós temos aqui muito pouco tempo, então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se a gente pudesse deixar umas perguntas, citar uma frase do nosso saudoso Nelson Rodrigues, quando ele diz que toda unanimidade é burra. E a refinaria de Passadina ela foi aprovada por unanimidade no Conselho de Administração, né? E essa questão é uma questão, inclusive entre os presidentes, a senhora e o senhor Gabrielli, nos chama muita atenção. E eu digo que eu fico com a senhora, se eu pudesse dar uma opinião, uma humilde opinião. O engenheiro Shinko Nandakari deu informações detalhadas a respeito da arrecadação de propina da diretoria de serviços do Renato Duque e pelo PT, do senhor João Vacari, em contratos na diretoria de energia e gás, entre 2008 e 2013. A senhora comandava essa diretoria entre 2007 e 2012. A senhora, em momento nenhum, essa mexida em relação à propina embaixo, a senhora não teve conhecimento de... Eu nunca soube de propina na Petrobras. Você me afasta também. Senhor presidente, eu vou me ater aqui para mim não tomar o tempo. Eu gostaria que a senhora, Graça Foster, eu vejo... Assim, e para mim é até uma honra questionar a senhora, porque a senhora tem uma história de vida na Petrobras, e o nosso intuito, pelo menos o meu, acredito que de todos aqui, é limpar a Petrobras. É limpar a Petrobras. E eu gostaria que eu não tive esse conhecimento técnico, a senhora pudesse me apontar nas perguntas que eu vou deixar, presidente, como é o organograma de quem participou disso? Porque é impossível, né, o Renato Duque, o Pedro Baruch, não ter um corpo abaixo deles que respondiam por eles, né, que faziam alguma coisa. E eu não quero prejulgar ninguém. Então, a comissão de licitação, o responsável pelos contratos, os engenheiros que assinavam os aditivos, ou técnicos, o jurídico, né, que assinaram essas questões. As minhas perguntas serão em cima disso. Onde eu poderia ter esse resultado, se eu posso ter alguns nomes, e a senhora pode ter certeza que da nossa parte não existe pré-julgamento, a gente só quer chegar naqueles que participaram dessa falcatrua para que a gente possa limpar a Petrobras. Muito obrigado, senhora.
Posso responder? Vossa Excelência, é muito simples o requerimento de informações à Petrobras. O senhor chega até o nome do gerente do contrato na obra, até o nome do coordenador do contrato na obra. O senhor chega desde a Presidente Graça, que lá estava até 50 dias atrás, até o supervisor lá do contrato. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora Graça Costa. Com a solicitação feita, claro que a partir da próxima oitiva, hoje nós já adotamos esse procedimento de manter os 5 minutos. O subrelator André Moura nos questionava sobre a brevidade do tempo, que 5 minutos seria pouco para os questionamentos que os subrelatores têm para fazer. Nós disporemos, a partir das próximas reuniões, delimitaremos o tempo de 10 minutos para cada subrelator, para que vocês possam ter a condição de questionar a mais os convocados aqui à CPI, como uma forma de contribuir pelo bom andamento do trabalho dos senhores, que acredito eu ser de relevante importância na elaboração do relatório final. Senhor presidente, só para poder agradecer a Vossa Excelência por acatar a nossa sugestão, para que nós, subrelatores, possamos ter um tempo a mais. E no dia de hoje, como nós já adotamos 5 minutos, não vamos voltar atrás, nós queremos que, em caso não dando tempo, os 5 minutos, vocês encaminhem por escrito os questionamentos à senhora Graça Forte, que acredito eu não ser nenhum problema ela poder responder isso em outro momento, ou até mesmo ao final. Nós podemos, senhor presidente, como nós podemos fazer perguntas em bloco para cumprir o tempo estabelecido por Vossa Excelência, no caso como subrelator, nós temos uma série de perguntas que com certeza não daríamos para fazer um tempo de 5 minutos. Eu sugiro, inclusive, que os questionamentos sejam feitos em bloco, porque se o questionamento for feito como vem sendo feito, dentro do tempo do deputado que está perguntando, nós não vamos dar tempo a mais para que outros questionamentos sejam feitos. Então, que os questionamentos sejam feitos em bloco, para que a gente possa dar igual tempo para que a senhora Graça Forte possa responder, e aí tenhamos o uso melhor do tempo de cada parlamentar. Só uma questão de procedimento. Como no meu caso, as minhas perguntas, elas requerem não é uma pergunta que eu possa fazer e que a senhora Graça Forte possa responder em bloco, porque ela com certeza não vai ter como memorizar todas as perguntas. Eu questiono se eu posso encaminhar uma cópia para ela, leio em bloco e aí serve como subsídio para que ela possa responder as perguntas. Vossa Excelência, fica à vontade para encaminhar as perguntas. Senhor presidente, peço ao secretário mesmo ficar atento ao plenário, que se tiver votação nós temos que ir lá. Tu vai se manter informado. Eu peço que a secretaria acompanhe e nos informe para que a gente possa avisar os parlamentares. Vamos agora para o deputado Bruno Cova, segundo subrelator. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhora Graça Foster, a senhora disse que era diretora de Gás e Energia quando em 2007 foi assinado o contrato da Gazeta, respondendo pergunta feita pelo relator deputado Luiz Sérgio. O que não ficou muito claro para mim se a senhora participou da decisão de se utilizar uma SPE para criar a transportadora Gazene. Eu não participei não, deputado, mas eu considero correto. Perfeito. A senhora sabe dizer em que ano se deu a aprovação do estudo de viabilidade técnico-econômica, o EVTE, do projeto Gazene? E também fico muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque era o diretor Hildo Sauer que estava presente nesse período de 2003 até 2007, e foi feito um trabalho exaustivo da equipe dele, e que depois foi a minha própria equipe, quase as mesmas pessoas. Haviam várias questões com relação à forma de suprimento de gás, se haveria gás para passar nesse gasoduto. Havia uma perspectiva de muito mais gás na Bacia de Santos, e isso não veio a acontecer. O diretor Hildo Sauer tomou a decisão de construir os 2 terminais de liquefação, de regaseificação. Eu construí o 3º terminal, e o tempo todo esse estudo de viabilidade técnica e econômica, ele veio acontecendo, ele veio dando sinais negativos de um determinado período, depois ele passou a ser considerado, toda a rede básica de transporte de gás passou a dar resultado positivo. Quando eles tiveram certeza, eles, meus colegas anteriores, tiveram certeza que a solução Gazene era uma solução viável, eles tomaram a decisão e tiveram
na sensibilidade feita à aprovação positiva, o VPL, desse gasoduto. Em que ano que se deu essa aprovação? Eu acredito que entre 2005 e 2006, mas eu queria fazer um complemento ao senhor. Em fevereiro de 2013, final de 2013, nós fazemos aquilo que nós chamamos de pós-EVTE. E nós tivemos um resultado positivo para essa rede básica que inclui o gasoduto Gazene. Perfeito. A senhora sabe dizer qual é o custo original do projeto em cada trecho e qual o custo final? Eu não tenho custo de cada... Eu até tenho aqui nesse meu monte de papel, em cada trecho. Se puder deixar exatamente essa diferença que a senhora disse que ficou em 20% quando questionada pelo relator. Em torno de 20%. Ele foi concluído, né, completamente com as estações de compressão, ponto de entrega e ramais. Perfeito. Ele foi concluído por 6,4 bilhões de reais. 4% abaixo da estimativa e dentro das métricas internacionais. A senhora disse agora há pouco, também quando questionada pelo relator, deputado Luiz Sérgio, que não sabe até onde o Tribunal de Contas da União chegou na discussão sobre a possibilidade de fiscalizar as SPS. Eu não sei se a senhora tem conhecimento, mas agora, dia 21 de janeiro de 2015, o Tribunal de Contas negou, inclusive, um agravo, um recurso interposto pela Petrobras e pelo ex-presidente Gabriel em relação à fiscalização do TCU na Gazene. Inclusive, há um trecho desse acórdão, gostaria aqui de ler, que diz o seguinte: as providências que determinei, o relator, e tem como objetivo verificar se o eventual sobrepreço e superfaturamento apontados nesses autos, incluindo algumas majorações de grande amplitude, superiores a 1.800%, em relação ao referencial do ciclo 2, teria alimentado de alguma forma o esquema de corrupção perpetrado contra a Petrobras, lembrando que o plenário do TCU já autorizou a operação conjunta dos auditores do TCU com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com vista a coletar ainda mais provas para os processos de controle externo financeiro que terminam nesse tribunal. A senhora não tinha conhecimento desse... Eu era presidente da Petrobras ainda, e eu queria dizer ao senhor que quando eu li pela primeira vez esse 1.800%, eu saí da sala querendo saber que 1.800% é esse, porque do jeito que foi colocado, e já havia sido colocado, e foi colocado também pela imprensa, poxa, mas 1.800% parece 1.800% do gasoduto. Não pode ser 1.800%, nem prego pode custar mais caro 1.800%. Esse 1.800% é uma manta geotérmica, que foi colocado num determinado trecho, que eu não me lembro agora se foi o trecho A1. Mas não foi o gasoduto. O gasoduto saiu 20% mais caro. 1.800% talvez seja um novo recorde, né, doutor? Nossa, agradeço. Não é 1.800, obrigado. É uma parte, é um elemento. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Vossa Excelência é o terceiro subrelator, tem até 5 minutos para fazer os questionamentos. Bom dia, senhora Gasta Foster. Eu queria fazer um comentário em cima de uma matéria da revista Bloomberg, que noticiou a baixa contábil de 30 bilhões de dólares, que os auditores da empresa diziam estar parcialmente vinculados às perdas relacionadas ao escândalo da Petrobras. Então, o ministro e conselheiro da Petrobras, Guido Mantega, teria ligado para a presidente Dilma e informado que a divulgação do balanço e, por conseguinte, que aquele número seria ruim para a imagem da empresa. Já estava bem ruim, né? Em seguida, na mesma noite, a senhora teria feito contato com a presidente e informado que o número do valor era de 30 bilhões de reais, defeituoso ou não, e deveria ser liberado, porque, entre outras coisas, o mercado teria direito de saber. A senhora queria que os números prejuízos daquele balanço fossem apresentados por quê? E o que a presidente lhe respondeu? Bom, nós fizemos um cálculo do valor justo, a pedido do Conselho de Administração, um cálculo do valor justo que inclui uma série de variáveis. Se existe propina, corrupção, sobrepreço, ineficiência, projeto mal feito, dias de chuva, equipe mal capacitada, mudança de escopo.
vários elementos. Esse cálculo do valor justo foi feito pela Deloitte e foi feito pela BNP Paribas. Esse cálculo mostrou um determinado número, 86 bilhões de reais, com resultado do livro abaixo, o valor justo abaixo do valor do livro, e mais 25 bilhões de valor acima do valor do livro. O que eu fiz, eu estive com a presidenta Dilma dias antes, mostrei esses números para a presidenta, expliquei para ela, expliquei os números para o ministro, expliquei os números ao presidente do Conselho, disse, esse método está na ata de reunião, isso é importante que os senhores saibam, está na ata da reunião do Conselho, que esse método não traria para nós a resposta, número da corrupção, ele não traria, porque ele considera chuva, ineficiência e tudo mais. Agora, foi um número calculado, medido, e nós entendíamos que os nossos acionistas, que os analistas, que o mercado deveria conhecer esses números com todas as restrições. Qual foi a auditoria que não quis assinar o balanço? A auditoria é a Price. Ela não assinou o balanço ainda. E só falou que tinha duas anteriores que tinham feito a auditoria? Não, a auditoria, a Price, ela é a auditora contratada... Mas só falou duas outras agora. Só falou a Deloitte? Não, a Deloitte e a BNP Paribas foram as empresas independentes contratadas para calcular. O Conselho de Administração não queria que nós calculássemos, queria que outros calculassem para nós. PNB é um banco, né? PNB é um banco e ele tem seus técnicos e tudo mais. Então, eles fizeram esse cálculo. Eu disse à presidenta, disse ao presidente do Conselho que era importante mostrar. A presidenta não disse para mim não mostrar. Eu entendi como conselheira e presidente da Petrobras que o mercado deveria conhecer, que a metodologia era inadequada, mas deveria conhecer os números. Os minoritários entenderam da mesma forma e assim nós fizemos. A senhora, quando assumiu, disse que externava gratidão e fidelidade incondicional ao presidente de uma república. Essa gratidão e fidelidade ainda existem? Certamente que existe. E por que a senhora demorou tanto para informar para ela os problemas que estavam acontecendo na Petrobras? Mas eu tenho conversado com a presidenta sobre diversos problemas acontecidos na Petrobras. Não, lá atrás, quando começou, porque a senhora tinha um grupo de controle na Petrobras. Esse grupo de controle nunca lhe alertou do que estava acontecendo na Petrobras? Mas o que está acontecendo na Petrobras é aumento da produção, aumento da descoberta, aumento da reserva. Propina, eu não conhecia. Corrupção, eu não conhecia e eu não poderia conversar com ela sobre o que eu não conhecia. Não vai dar tempo para responder, mas vou deixar registrado que a empresa do seu marido, o senhor Colin Foster, a empresa C. Foster, teve 43 contratos com a Petrobras até 2012, no valor de 614 milhões. Só pode informar por quê? A empresa C. Foster é uma empresa que não existe, ela foi desativada, essa empresa foi vendida. Essa empresa teve alguns serviços prestados à Petrobras fora da minha linha hierárquica. Mas que ela foi vendida? Vendida para quem? Eu não sei para quem. E essa empresa... Era do seu marido? Não era do seu marido? Era do meu marido, e eu não sei para o nome dos sócios, eu não sei. E não foram 614 milhões de dólares, foram 614 mil reais. Obrigado, senhor presidente. Deputado André Moura, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Graça Foster, como eu já tinha dito aqui, eu estou encaminhando para a senhora as nossas perguntas para que a senhora possa acompanhar e facilitar as respostas. E eu vou ler aqui, vou ler todas as perguntas em bloco para que a senhora possa responder. A primeira pergunta que cabe à minha subrelatoria é se Vossa Senhoria participou da concepção do modelo de atuação da empresa Sete Brasil Participações. Vejo pelo que disse a senhora aí, que a senhora tem um grande entusiasmo pela Sete Brasil, mesmo porque a senhora disse que a concepção dela foi perfeita. Ela foi muito bem estruturada, a Sete Brasil, que é um modelo perfeito. E que a Petrobras, acionista, detém 9,36%. Então,
Vossa Senhoria participou da concepção do modelo de atuação da empresa, da Sete Brasil Participações S.A., das decisões, a senhora também participou, das decisões relativas à sua estruturação, capitalização e implantação? Poderia Vossa Senhoria nos dizer de que forma se deu seu envolvimento na formação e operação dessa empresa, não só na formação, mas também na operação da empresa, da qual a Petrobras detém um percentual, eu coloquei 5%, mas no depoimento da senhora, a senhora falou 9,36% do controle acionário. Essa é uma pergunta. A segunda, no mesmo sentido, poderia nos relatar a ocorrência do seu envolvimento na estruturação, capitalização e implantação do Fundo de Investimento Sondas, FIP Sondas, que detém 95% do controle acionário da Sete Brasil? Por quais razões a Petrobras, além de acionista da Sete Brasil, veio a ter também participação nesse fundo? Terceira pergunta. Vossa Senhoria indicou, recomendou, aqueceu ou vetou a nomeação de dirigentes para a Sete Brasil ou para a FIP Sondas? Quem, em que épocas e para que cargos? Quarta pergunta. Como Vossa Senhoria avalia a decisão de se admitir a licitação promovida pela Petrobras para a contratação de sondas, uma empresa com participação acionária e poderes de nomeação e veto de dirigentes por parte da própria promotora do certame, a Petrobras? Como promotora do certame e como acionista da Sete Brasil, quero saber como é que a senhora pode me explicar que se admitia que na licitação promovida a Petrobras pudesse participar, fosse a Sete Brasil. Ainda, continuando a minha pergunta, julgaria temerária a decisão de admitir que uma empresa sem tradição na operação de sondas, no caso a Sete Brasil, apenas detentora de ativos, como concorrente em procedimento envolvendo cifras tão elevadas e responsabilidades tão críticas como a exploração do pré-sal, que a Sete Brasil foi concebida sem uma tradição, seu know-how na operação de sondas, e aí ela já participava diretamente desse procedimento de cifras, como eu coloquei aqui, tão elevadas e de responsabilidades tão grandes como a exploração do pré-sal. Essa é a nossa quarta pergunta. A nossa quinta pergunta. Vossa Senhoria participou de algum modo das decisões para alienação de ativos da Petrobras na África, mesmo porque no depoimento de Vossa Senhoria falou que era necessário fazer os desinvestimentos, como foram feitos em maior escala em 2012, depois uma proporção menor em 2013, uma proporção ainda menor em 2014. E que esse bom trabalho, segundo Vossa Senhoria, não é, de vendas de ativos, negociação de ativos da Petrobras na África, rendeu 5 bilhões e meio até 6 bilhões de dólares à Petrobras. E que isto tudo foi previsto e foi planejado e estruturado por Vossa Senhoria. Quero saber se foi tudo realmente como Vossa Senhoria colocou no depoimento de Vossa Senhoria aí. Se foi previsto, se foi planejado por Vossa Senhoria e se foi estruturado por Vossa Senhoria a venda de ativos da Petrobras na África. Veja bem a responsabilidade da resposta de Vossa Senhoria, e que Vossa Senhoria está sob juramento aqui para dizer a verdade. Então, como se deu e quais as razões que julga suficientes para justificar as operações? Como avalia o resultado obtido com tais desinvestimentos, como Vossa Senhoria colocou? E por finalizar, senhor presidente, a última pergunta: os fatos listados nas perguntas acima que Vossa Senhoria tem aí, se deram durante sua gestão como presidente da Petrobras? Caso contrário, quais cargos ocupou, não é, durante os fatos ocorridos? Em algum momento lhe chegaram ao conhecimento denúncias sobre irregularidades relativas às operações da Sete Brasil, empresa tão bem estruturada e de tanta perfeição como Vossa Senhoria colocou no seu depoimento aí? Essas informações também chegaram sobre a alienação dos ativos da Petrobras na África. Qual o teor dessas denúncias e que providências Vossa Senhoria adotou para seu esclarecimento?
ou para sanear irregularidades ou ilicitudes que tenham sido constatadas também na venda de ativos da África, como Vossa Senhora colocou, tão bem planejada e estruturada essa venda de ativos na África? Bom, essas perguntas são, me desculpe dizer, excelentes, mas exigem tempo para a resposta. Eu vou dar linhas gerais, respostas gerais. Senhor presidente, ela tem todo o tempo necessário para responder? Vossa Senhoria tem o tempo que... A senhora não tem tempo limite para responder. Vossa Senhoria pode responder e eu estou aqui para ouvir todos nós membros da CPI. Então, eu vou tentar ser pelo menos objetivo aqui. Eu disse que o modelo da Sete Brasil é um modelo muito inteligente. É um modelo muito bem estruturado. Eu não disse que a Sete Brasil tinha uma boa gestão. A primeira concepção da Sete Brasil. Eu não disse isso. Eu não participei do modelo da estruturação financeira da Sete Brasil, porque eu era da diretoria de Gás e Energia, esse assunto não é um assunto da minha pauta, mas eu apreciei o modelo como diretora. Então, esse modelo foi levado algumas vezes para a reunião da diretoria, para o colegiado, e de minha parte, eu apreciei e reconheci como um modelo devido. Era uma forma de nós não gravarmos o nosso balanço, um contrato de 70 mais 20, 90 bilhões, e isso parecia uma solução, e é uma solução no meu entendimento, uma solução inteligente, e eu lamento que possa ser verdade, deve ser verdade, porque foi dito pelo próprio colega Barusco sobre a questão da propina. Então, como foram nomeados? Traduzindo aqui, eu entendi que o senhor está me perguntando como foram nomeados os dirigentes da Sete Brasil. É isso que o senhor está me perguntando? Isso, como foram nomeados, se Vossa Senhoria participou da escolha, tem responsabilidade sobre a escolha deles. A primeira edição, né, a primeira gestão da Sete Brasil, o gerente executivo da área financeira, Bonésio, foi quem assinou o documento interno indicando os nomes do Ferraz para presidente e do Barusco para ser o diretor de operações, se não me engano, de engenharia. São dois talentos, dois quadros excepcionais, admiráveis na Petrobras. Quadros técnicos. Esse documento interno, Petrobras, de indicação de dirigentes, ele foi levado pelo diretor da área financeira, o doutor Almir Barbaça, que foi diretor do Gabrielli e meu diretor também, enquanto fui presidente. Então, o diretor Barbaça levou esses nomes, e nós, inclusive a Maria das Graças, aprovou o nome desses dois senhores, o Ferraz e o Barusco, pelo quadro técnico que eles são. A empresa continuou caminhando, diversas dificuldades, tipo assim, eu saí da Petrobras, agora quem manda aqui sou eu, e difícil discussão técnica entre o nosso representante do Conselho e os nossos colegas, muito gentis como colegas, mas com autoridade que nós não estamos acostumados a ter dentro da Petrobras. E aí havia alguns problemas. Tem uma ata da reunião do Conselho que não foi assinada, acabou não sendo assinada, até onde eu me lembro, pelo nosso representante no Conselho. Aí veio o momento da troca da direção, aí eu já era presidente. E eu disse ao diretor Formigli, o diretor de exploração e produção, e ao diretor Barbaça, vamos indicar agora o nome dos novos dirigentes. E escolhemos quadros técnicos tão bons quanto aqueles que lá estavam, mas com outro perfil na gestão, mais disciplinado, mais solidário, no sentido de falar mais sobre as coisas que estão de fato acontecendo. Só que nessa situação mudou a governança. Nós tínhamos que indicar uma lista tríplice para que os conselheiros escolhessem os nomes. Escolheram o nome do Carneiro, escolheram o nome, esqueci o nome dele, está escrito aqui no meio desse monte de papel, colega nosso, Renato.
também um técnico muito bom, já acho que ele estava aposentado da Petrobras. E aí foi. Então, a Sete Brasil hoje tem uma outra direção. O documento foi encaminhado pelo Formille, foi levado e a diretoria aprovou, essa diretoria que eu era presidente. Preocupações com a Sete Brasil sempre tivemos e eu vou continuar tendo, porque eu deixei de ser presidente, mas sou petroleira, então vou continuar tendo sempre. É algo muito bem estruturado, mas é algo feito um bebê, precisa ser muito bem cuidado para ter saúde, né? Então, hoje a Sete Brasil passa por problemas financeiros, o governo está trabalhando muito forte com os bancos para que a gente resolva. A questão da Lava Jato atrapalhou muitíssimo. A Petrobras, e eu era presidente da Petrobras, não pude dar uma declaração, não tinha saído ainda a questão do Barusco, saiu assim 2 dias antes do dia de eu dar a declaração, de que não tínhamos informações sobre propina e tudo mais. Então, acabou que nós não fechamos um dos ramos do financiamento. Então, de fato, a Sete Brasil hoje tem um problema que precisa ser resolvido para que a indústria naval offshore continue de pés. Então, esse é o ponto. Como é que se resolve a questão do desconhecimento da Sete Brasil em relação à operação? A Sete Brasil começou com 2 quadros técnicos excelentes. Ela tem outro quadro técnico excelente. E os operadores dessas sondas são operadores tradicionais na indústria de petróleo e gás que sabem operar. Então, a Petrobras entrou nas 7 primeiras sondas e nas 21 seguintes são operadores tradicionais aí da indústria de petróleo e gás mundial. Eu peço muito, espero muito que esse modelo se reestruture para que isso tudo possa ficar de pé. Com relação à África, eu tenho grandes... Deixei de falar alguma coisa? Só a questão da FIP, por favor. A FIP? Sondas, Então, nós entramos por 2 lados. Nós entramos direto na 7 e também pela FIP Sondas. Então, começamos com 10%, depois teve uma diluição, e aí acabamos com 9,36%. É o que eu tenho para responder. 5% no caso da Petrobras como acionista e 4,36% na FIP mais Sondas. ou menos isso. Perfeito. Tá? A gente precisa apurar melhor, eu preciso apurar melhor para informar a Vossa Excelência, mas é nessa linha. Com relação à África, eu entrei como presidente da Petrobras no dia 13 de fevereiro de 2012. Nós temos registros que desde julho do ano anterior, bem antes disso, já havia um plano para desenvolvimento e desinvestimento na África. Porque desde o plano de negócios 2010-2014, que a gente sabia que pelos indicadores de endividamento líquido pelo EBITDA e alavancagem, já por esses 2 indicadores, nós estávamos muito próximos já da luz vermelha que o próprio Conselho tinha assinado para nós. Então, o presidente Gabrielli já vinha trabalhando um plano para desinvestimento em vários países, principalmente e também no Brasil. E aí veio a questão da África. Então, em julho, de 2011, nós temos informações já do desinvestimento na África. Eu me tornei diretora da área internacional em julho de 2012, que eu passei a acumular. Então, de um determinado tempo, eu tive ainda o diretor Zelada, eu tive ainda o substituto dele interino, o amigo que o substituía nas reuniões de diretoria e toda a equipe da área internacional. Fernando Cunha, Roberto Gonçalves, vários colegas da área internacional. Então, quando nós começamos a trabalhar esse desinvestimento, era um trabalho feito junto com a área financeira, que desaconselhou a emissão de novas ações, porque já em 2011 nós tínhamos feito um fato relevante, logo após a capitalização, dizendo que não faríamos mais emissão de novas ações. O próprio banco, o Standard Bank, um banco sul-africano, ele tinha para esses ativos da África um valor mínimo de 1,7 bilhão até 3,2 bilhões, mas ele acreditava num prêmio de 500%,
que a Petrobras não acreditou nesse prêmio, porque esse prêmio não tem história no mundo. Então, nós começamos a trabalhar um outro modelo segundo a orientação da área financeira. Os fatos listados nas perguntas acima se deram durante a sua gestão como presidente da Petrobras? Caso contrário, quais cargos ocupou contemporaneamente a esses fatos? Bom, eu era diretora também da área internacional, o que me consumia um tempo absurdo, mas... Oi? Não, aqui, quando se criou a Sete Brasil, eu era da área de gás e energia. Como presidente, eu era também diretora da área internacional. E os fatos que vinham, na minha gestão, em relação à Sete, o que houve foi um grande calor junto à Sete Brasil, porque eu queria receber muito antes, como de direito temos, as pautas das reuniões do Conselho, a gente questionava demais, a gente perguntava demais, a gente queria medir as obras, a gente apertava a engenharia, apertava a própria Sete, apertava os estaleiros. Então, aconteceu bastante calor. Isso foi o que aconteceu na minha gestão como presidente da Petrobras, junto à Sete, e mudar a diretoria também. Senhor presidente, eu me dou satisfeito, só para tirar só uma dúvida rápida. A senhora falou que indicou os 2 primeiros diretores da Sete Brasil, 2 técnicos extremamente competentes, segundo Vossa Senhoria. A senhora pode nominar o nome dos 2, por favor, que indicados, e segundo Vossa Senhoria, extremamente técnicos e competentes? O Ferraz, eu não lembro o nome dele inteiro, o nome de guerra que a gente chama, Ferraz, e o Barusco, O Barusco sempre foi na indústria naval offshore, ele é um engenheiro naval, assim, admirável. Então, quando a gente vê o Barusco falando de si, a gente pensa que está em outro planeta, porque é algo inimaginável. Pelo menos para mim. Ok, senhor presidente, me deu satisfeito. Deputado Valmir Pracidelli, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Doutora Graça, eu quero iniciar, antes de fazer a pergunta, parabenizando a senhora, porque creio que não aqui como deputado, mas como cidadão, o pronunciamento da senhora mostra a paixão que os funcionários da Petrobras têm por essa empresa e o trabalho feito ao longo da sua vida na empresa também mostra a dedicação e o porquê que esta empresa é uma empresa que dá orgulho a todos os brasileiros. Então, tenho certeza que Vossa Senhoria, ao longo da sua carreira, tem muito orgulho deste trabalho, em especial de ter sido presidente dessa empresa. Como já foi dito aqui, primeira mulher presidente de uma petrolífera no mundo, que aliás não é qualquer empresa, é uma das maiores do mundo. Vossa Senhoria, num determinado momento, falou que sente um pouco de vergonha em função dos ocorridos. Da minha parte, quero dizer que quem tem que sentir vergonha são as pessoas que cometeram os atos ilícitos na Petrobras. Vossa Senhoria, por exemplo, está se referindo ao senhor Barusco, que esteve aqui prestando depoimento, confessadamente dizendo que desviou recursos, assim como a outros funcionários que a senhora se referiu como colegas, que é um tratamento, creio que feito lá naturalmente entre os funcionários, que são todos colegas de trabalho, e naquela ocasião o senhor Barusco também trabalhou durante vários anos. A senhora também se referiu de não compreender muito como é que ele, até aqui nessa CPI, se referiu às ações ilícitas dele. Num determinado momento ele apagou a memória, dizendo que não sabia, que ele fazia sozinho as coisas, desviava recursos sozinho e não reproduziu ou tentou, como em outros momentos, empurrar para alguém a parceria de um desvio de recursos ou de atos ilícitos. Ele usa
inclusive, uma palavra sistemática para um tempo, depois que ele começou a desviar recursos, e depois a institucionalização. A senhora já expressou aqui que não havia nenhum indício objetivo pelas apurações, inclusive das auditorias externas que estavam sendo feitas. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco dessa questão. Era possível que ele sozinho tivesse feito aqueles desvios, ou esta eventual cartel das empresas pode ter sido montado num período anterior? A outra coisa que eu queria que a senhora pudesse falar diz respeito às construções de refinarias, aos afretamentos de construções de navio, enfim, todo o universo em que a Petrobras, nos últimos anos, se envolveu, mostrando toda a sua pujança e a capacidade de crescimento que esta empresa tem, e a capacidade de potencial econômico que essa empresa traz para o nosso país. Durante 30 anos, ficou sem se construir uma refinaria. Como é que a senhora enxerga isso no cenário internacional? Já que, em 2013, uma grande rede de televisão trouxe diversas reportagens dizendo que a agência de inteligência americana estava espionando vários países, dentre eles o Brasil, e no Brasil a Petrobras. A senhora acha que há também interesses internacionais em explorar as nossas riquezas, em se beneficiar das nossas riquezas? Como é que a Petrobras, no entender da senhora, pode trabalhar nesse sentido, com uma perspectiva melhor de futuro? O que significa esta cadeia produtiva para o nosso país, em número de empresas... Para concluir, deputado Pracidelli. Para concluir, em número de empresas e em número de empregos, para que a gente possa ter uma noção da importância do que nós estamos tratando, porque, como a gente tem dito, para eu concluir, senhor presidente, não é apenas uma apuração de irregularidades. Nós precisamos tratar aqui, né, de apurar as irregularidades, mas principalmente de ter a dimensão da importância econômica e social que essa empresa tem para o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigada, deputado, pelas perguntas. Lógico que passo horas do meu dia pensando em tudo que está acontecendo na Petrobras, né? Eu entrei aqui na CPI, na CPMI, em várias audiências aqui, com muito mais coragem do que entrei hoje aqui, né? Porque poderiam ter todas as suspeitas, né? Mas não tinham os fatos que estão aí para serem apurados, evidentemente. Então eu tenho realmente um constrangimento muito grande com tudo isso, de olhar para vocês e tudo mais. Mas estou sendo muito sincera. Eu chego a admitir nos meus pensamentos que, como tudo acontecia fora da Petrobras, né, os nossos recursos internos não poderiam mapear isso, identificar isso. E muitos investimentos, né? Então, eu aceito, eu posso até aceitar e mudar de ideia também, que ficasse no nível, sabe, da diretoria, de um diretor, do outro, e que o presidente não soubesse, a presidente Graça também não. Eu posso até aceitar isso. Agora, eu tenho dificuldade de aceitar por que um gerente, no meio da linha hierárquica, ele possa receber alguma vantagem por alguma coisa, sem que outros soubessem. Então, eu acho que, por já ter passado por todos os níveis de hierarquia da companhia, né, eu acho que talvez o nosso colega Barusco, ele não possa ter falado, porque ele está num processo de delação premiada, né? Mas eu não consigo imaginar que possa uma pessoa sozinha, no meio da estrutura, fazer alguma coisa isoladamente, né? As construções, as refinarias, né, as nossas refinarias, com pés de Reneste, extremamente caros, como eu disse. Reneste começou com sócio,
terminou sem sócio. O Comperj começa como uma grande central petroquímica e se transforma numa refinaria de um trem só, de uma planta, uma unidade só, uma infraestrutura logística e utilidades de vapor e energia como para uma grande central petroquímica. Então, não há refinaria que pague isso. Então, nós temos que... A Petrobras tem que se acostumar com essa perda por alguns anos e depois voltar com o Comperj, quem sabe, para ser aquilo que a gente imaginava que seria 10 anos atrás. Então, há sim uma defasagem entre a última refinaria construída 30 anos atrás e essa de agora. Mas nós poderíamos ter feito e ter aprovado um projeto básico melhor. E um projeto definitivo. Isso é um aprendizado para a Petrobras. Riquezas. Eu não tenho a menor dúvida de que tudo que nós temos, em especial na indústria de óleo e gás, as acumulações de hidrocarboneto que nós temos já identificadas, né? Um país, uma Petrobras que tem 40 bilhões de barris de óleo, equivalente de uma reserva potencial nas mãos, não reserva aprovada, mas propostas firmes, né? É uma empresa, é um país que interessa às grandes potências mundiais. Mas o petróleo agora tem o tight oil, tem o shale gas, tem. Mas a indústria de petróleo, ela tem vários ramos e ela precisa se pagar, né? E o petróleo a $50 por barril não paga essa indústria, que não é só a produção. Existem várias subfornecedores e tudo mais, e fornecedores que precisam de mais valor do petróleo, e eu tenho certeza que esse óleo vai subir. Então, o Brasil interessa, sim, a outras grandes potências mundiais. Entrando agora para o questionamento dos autores. Vamos dar a palavra ao autor do primeiro requerimento, deputado Antônio Embaçaí. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente Graça Foster, Vossa Senhoria compareceu a esta casa, ao Congresso, diversas oportunidades em comissões temáticas, né? Eu tive até a oportunidade de indagar a Vossa Senhoria naquela ocasião algumas questões que estavam já afligindo os brasileiros. Aliás, Vossa Senhoria sempre atendeu os convites. Quero registrar isso aí com muita sinceridade. Vossa Senhoria tem uma carreira muito bem-sucedida na Petrobras, ingressou em 1978, ainda como estagiária do CEPS, e alcançou, depois de passar por uma secretaria muito importante de gás natural, de petróleo e de combustíveis renováveis, ao lado da presidente Dilma, como ministra das Minas e Energia, alcançou a presidência, quer dizer, uma carreira realmente muito bem sucedida. Em fevereiro de 2012, assume a presidência e foi certamente com um objetivo claro, de corrigir rumos da empresa, revisar planejamento, aliás, o planejamento caracterizado por uma megalomania, porque valores assim estratosféricos, completamente fora da realidade da empresa. Já haviam naquela ocasião também indícios de denúncias e irregularidades nos contratos, e eu me refiro especificamente à compra de Passadina, a questão da compra dos ativos de Passadina. E nessa ocasião, eu faço até questão de ler aqui um trecho do discurso de posse, por ocasião da posse de Vossa Senhoria, discurso da presidente Dilma. A presidente Dilma diz, por 7 anos, ela falando, por 7 anos, eu acompanhei todos os negócios da Petrobras, como presidente do Conselho. Ela afirmava isso, que todos os negócios da Petrobras ela acompanhou. Como também dizia que até 2015 deveria a Petrobras investir 220 bilhões de dólares. Uma coisa assim, completamente fora de uma realidade. A pergunta que eu faço a Vossa Senhoria, a primeira pergunta, depois desse período de muita turbulência, muita intensidade de trabalho, muito sacrifício pessoal, talvez até sofrimento também familiar, noites certamente insones. O que eu gostaria que Vossa Senhoria falasse nesse primeiro momento,
quando Vossa Senhoria foi convidada pela presidente Dilma, numa conversa longa, quais foram as principais recomendações que a presidente Dilma passou para Vossa Senhoria antes de assumir o comando dessa principal estatal brasileira? Nós, disse a presidenta Dilma, nós temos que melhorar a gestão e nós temos que aumentar a produção. Essas foram as principais palavras. Melhorar a gestão e precisamos aumentar a produção. A produção você não aumenta no estalo. A gestão também você não aumenta no estalo de dedos, mas começamos buscando melhorias na gestão. E também coloquei que um investimento de 226 bilhões de dólares era algo que não dependia só da Petrobras, dependia da indústria de bens e serviços, dependia da indústria local, dependia dos fornecedores fora do Brasil, porque as sondas, as 14, 16, 18 sondas fora do Brasil, estavam atrasadas 2 anos, os barcos que fazem lançamento de linha para poder ligar o riser à unidade de produção também estavam atrasados. Então, essa foi a conversa que eu tive com a presidenta. Sim, mas a recomendação dela diretamente para a senhora, até porque a presidente da República estava convidando ali uma pessoa para assumir o comando da principal estatal brasileira. O que é que ela disse? Qual era a preocupação dela especificamente e por que é que ela estava insatisfeita com a administração do Gabrielli, que ela tomou a decisão de tirá-lo da presidência? Não, eu não sei se ela estava insatisfeita com a atuação do Gabrielli, mas era o fato de que 8 anos, 9 anos, é muito tempo para um gestor, né? Então, o Gabrielli tem um orgulho muito grande, e eu reconheço isso, né, de que se tornou de fato um petroleiro, porque ele estudou muito, ele aprendeu muito, e que ele é o cara que ficou mais tempo, desculpa, Gabrielli, se estiver me ouvindo, mas foi o presidente que ficou mais tempo na empresa. Então, eu acho que tem melhorias, né? Por exemplo, o presidente Bendini olhou para a estrutura e disse, nossa, mas você tem um mundo ligado a você. Você tem uma diretoria da área internacional, você tem estratégia, tem o desempenho, tem o GAP. E ele tirou tudo ligado a ele, e ele tem a área jurídica e o gabinete ligado a ele. Quer dizer, então, eu estava com tudo aquilo. Então, eu acho que tem melhorias que outras pessoas chegam e fazem. E eu entendo que deva ter sido nessa linha, deputado, vice-presidente dessa mesa, que eu estou muito orgulhosa de estar aqui, porque depois que eu não sou presidente mais, eu não tenho mais oportunidade de falar que não seja aqui na CPI. Eu estou muito satisfeita de estar aqui para poder falar da minha empresa, né? Poder falar da Petrobras. Eu não tenho mais espaço para falar dela. Então, eu acredito que seja isso, que pelo tempo longo ela fez essa mudança. E eu sou a gente tem muitos embates, eu e a presidenta, né? Muitos embates. Eu acho que ela estava sentindo falta de ter mais embates comigo, talvez. Sim, mas a recomendação que ela daria para a senhora naquela ocasião? Olha essa gestão e aumenta essa produção. Muito bem. A última pergunta, senhor presidente. Com relação a esse cálculo de 88 bilhões de reais que foi apresentado pela diretoria, Vossa Senhoria ao Conselho de Administração, a Vossa Senhoria falou que foi um número calculado e medido e até segmentou como se fosse uma composição, corrupção, mais questão de chuvas, mais questão de ineficiência e outros quesitos mais. O que eu gostaria de saber, nessa composição do custo dos 88 milhões, qual foi o valor dedicado à corrupção? Não tem como saber. Você não consegue saber, porque é um conjunto que faz o valor justo, está muito abaixo do valor contábil na grande maioria dos casos. Então, você não tem como saber. Então, eu não sei, eu deixei lá um mecanismo há 50 dias atrás, com a minha equipe, para a gente mapear a corrupção em cima dos depoimentos. Então, nós tínhamos o depoimento do diretor Paulo Roberto, nós tínhamos o depoimento do Mendonça, do senhor Júlio Camargo e depois do Barusco. Então, eu não sei o que foi que o presidente Bendini concluiu. Mas nós fizemos questão de mostrar, os diretores da Petrobras não abriram mão de mostrar o valor justo dos ativos. São valores justos, valores de venda, e a Petrobras não está vendendo esses ativos. Mas ele não inclui a sinergia, sabe? Se o senhor comprar uma refinaria, vai quebrar, porque não aguenta segurar muito tempo essa diferença de preço que
Aconteceu durante 4 anos. Mas, como tem toda essa sinergia, o valor da empresa cresce sobremaneira. Muito bem, presidente, eu agradeço aqui a oportunidade, apenas concluo que a senhora entendeu que esse trabalho que foi feito por essas duas empresas foi um trabalho bem fundamentado, que esse era o número razoável, 88 bilhões. Mas não é número de corrupção. Esse é o número de valor justo por conta de uma série de ineficiências. Ele precisava ser calculado para podermos fazer os testes de impairment que certamente o nosso presidente Bendini está fazendo na companhia. Vamos ao próximo autor, deputado Onyx Lorenzoni. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, eu fico olhando aqui a linha do tempo e a senhora Maria das Graças assume a diretoria de Gás e Energia da Petrobras pouco mais de um ano depois do escândalo do Mensalão, aonde o Procurador-Geral da Justiça denuncia os 40 do Mensalão. Aí eu fico ouvindo, eu já lhe ouvi na CPMI, lhe ouço aqui de novo, e eu fico pensando, se a senhora, e posso lhe dar o benefício da dúvida, se a senhora realmente não enxergava, mas a senhora é uma pessoa muito preparada, a senhora é uma mulher aparentemente competente, a senhora não enxergou nada nesse tempo todo, então aí a senhora pecou por omissão. Ou se a senhora enxergou, a senhora tem conivência. E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas. Em 3 de abril de 2009, a senhora é diretora, a senhora Venina manda um e-mail para a senhora sobre os problemas de Abreu e Lima. Em 4 de maio de 2009, a senhora Venina lhe manda outro criticando a contratação da Petrobras com dispensa de licitações. Em 7 de outubro de 2011, a senhora Venina escreve para a senhora, alertando sobre o esquartejamento de projetos e licitações. Em 27 de maio de 2014, Venina faz a apresentação na sede da Petrobras no Rio, sobre perdas envolvendo comercialização de combustível no exterior. Em 20 de novembro de 2014, Venina escreve um e-mail para Graça Foster, alertando que desde 2008 há um esquema de desvio de dinheiro na área de comunicação da diretoria de abastecimento,